Convido você a abrir sua Bíblia em Ruth. Hoje nós chegamos ao capítulo 4 e nós leremos do verso 1 ao verso 12. Ruth, capítulo 4. Hoje é o penúltimo sermão dessa série, o quinto sermão. Nós finalizaremos essa série, se Deus quiser, no próximo domingo. Temos tido uma boa caminhada até aqui. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós voltaremos ao texto algumas vezes. Diz assim a palavra de Deus: Então Boaz foi até a porta e sentou-se ali. Quando o resgatador de quem havia falado ia passando, Boaz lhe disse: Vem cá, senta-te aqui. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens dentre os anciãos da cidade e disse-lhes: Sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Então ele disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Resolvi informar-te disso e dizer-te: adquire-a na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgata. Se não, dize-me, para que eu saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito, e depois de ti, só eu. Então ele respondeu: eu a resgatarei. Porém Boaz disse: no dia em que adquirires a terra de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth, a moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança. Então o resgatador respondeu: não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo. Antigamente em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate ou a transferência de propriedade, o homem tirava a sua sandália e a entregava ao outro. Isso servia como testemunho dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz: adquire-a para ti, ele tirou a sandália. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo que pertenceu a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também de que adquiri o direito de ter como esposa a moabita Ruth, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido na sua herança e para que o nome dele não desapareça da sua família e da porta da cidade. Hoje sois testemunhas disso. E todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram: somos testemunhas. Que o Senhor faça com essa mulher que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. E com os descendentes que o Senhor te der dessa moça, que tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, nós estamos entrando hoje no último capítulo do livro de Ruth, que é, digamos assim, o clímax de uma história que os irmãos muito bem sabem, começou com a crise. Mas o que nós percebemos é que mesmo na crise, Deus, em sua graça, está cuidando dessa família em todo o tempo, especialmente Noemi e Ruth. Noemi, após perder o marido e os filhos em Moabe, retorna a Belém, como nós já sabemos, mas não retorna sozinha, volta com Ruth e sua nora, a moabita. Elas encontram-se numa situação de extrema dificuldade, pobreza, e a esperança surge quando Ruth vai colher espigas no campo de Boaz, um parente próximo, Elimeleque, que possui o direito de resgatador. No capítulo 3, nós vemos um plano orquestrado por Noemi, nós vimos isso na última semana, para que Ruth se coloque na presença de Boaz, suplicando sua graça e pedindo com todas as letras para que ele case-se com ela, para que ele estenda as suas asas sobre ela. Nós vimos que Boaz informa que fará o que Ruth pediu, no entanto, surge um obstáculo aqui na narrativa. Existe um parente ainda mais próximo que tem a prioridade legal do resgate. E é sobre isso que nós vamos nos deter nessa hora. Boaz
ele vai resolver essa questão de Ruth ainda naquele dia, como ele informa no final do capítulo 3. E o que veremos como a grande ideia aqui do nosso texto é o fato de que Deus resgata os desamparados, nesse caso Ruth e Noemi, através de um redentor que assume o custo da redenção. Deus resgata os desamparados, pode ser Noemi, Ruth, mas também eu e você, através de um redentor que é Cristo Jesus, conforme nós veremos, que assume todos os custos da redenção. O texto dessa manhã vai nos levar por esse caminho, onde nós veremos a realidade do Evangelho, a realidade de Jesus, o nosso supremo resgatador. O texto começa com um movimento, e esse é o primeiro ponto, dos versos 1 e 2, onde Boaz toma a iniciativa. No capítulo 3, nós lemos que Boaz informa a Ruth que pela manhã ele resolveria a questão do seu resgate. Lembre-se, Ruth foi até a eira, onde Boaz estava à noite, ficou ali aos seus pés, depois descobriu os seus pés, por conta do frio ele acordou, eles tiveram ali um diálogo, ela pediu, olha, case comigo, estenda a sua capa sobre mim, as suas asas sobre mim, e para preservar, ele diz, olha, saia antes do amanhecer. Mas ele mesmo disse para ela, hoje mesmo eu vou resolver essa questão. Existe um parente mais próximo, alguém que tenha uma disponibilidade legal de ser um parente resgatador, que ainda é mais próximo do que eu. Se ele não cumprir o dever, eu mesmo cumprirei. Pois bem, ele foi procurá-lo. Inclusive, Noemi, no verso 18 do capítulo 3, tranquiliza Ruth com o fato de que Boaz é uma pessoa resoluta. Boaz vai resolver ainda hoje, ele não vai descansar enquanto não resolver esse caso naquele mesmo dia ou nesse mesmo dia, e assim aconteceu. O capítulo 4 inicia mostrando que Boaz toma a iniciativa para resolver a questão. O verso 1 nos diz, então Boaz foi até a porta e sentou-se ali. Quando o resgatador de quem havia falado ia passando, Boaz lhe disse, vem cá, senta-te aqui. Ele foi e sentou-se. Boaz dirige-se, conforme o texto, ao portão da cidade, à porta da cidade. As portas da cidade, naqueles dias, eram estruturas de passagem, onde as pessoas entravam e saíam da cidade para irem aos campos. Aquela porta contava com torres de vigia, onde os guardas faziam também a vigilância da cidade ali, os sentinelas. Ao mesmo tempo, como o fluxo de pessoas ali era grande, o portão da cidade servia como uma espécie de prefeitura, tribunal, sendo um espaço cívico, mas também um espaço de comércio. Alguns iam até lá para fazer negócios, para encontrar pessoas e realizar, portanto, transações. A porta da cidade era um local de encontrar pessoas, um local de firmar acordos. E Boaz se dirige para lá. Ele vai até lá, senta-se em um dos bancos. Inclusive, a arqueologia já demonstrou que em algumas portas das antigas cidades existiam bancos mesmo, ligados perto dos muros ali, onde as pessoas poderiam tomar assento. Boaz faz isso. Ele vai, assenta-se e fica esperando o homem, o resgatador mais próximo, passar. E quando ele localiza, ele chama-o para sentar-se ao lado dele. Pois bem, naquela região, nos portões da cidade, também ficavam os anciãos da cidade, os líderes. E quem eram esses homens? Esses homens eram geralmente os chefes dos clãs, os chefes das famílias, que serviam como administradores da cidade e cuidavam das questões jurídicas e legais. Eles supervisionavam as transações para assegurar que tudo seria feito de acordo com a lei e também serviam como testemunhas. Não eram prefeitos, vamos colocar assim, não tinham essa realidade legal, mas eram apenas pessoas que estavam observando, testemunhas, prestando atenção para que as coisas pudessem caminhar da melhor maneira possível. O verso 2 nos diz que Boaz reuniu 10 desses homens, 10 dentre os anciãos da cidade, e pediu que eles sentassem ali, e eles se sentaram. Um ponto que deve chamar nossa atenção aqui é
é justamente a iniciativa e a intencionalidade de Boaz em resolver a redenção de Ruth. É Boaz quem toma a iniciativa de convocar uma sessão no tribunal. Ele vai até a porta da cidade, ele se assenta, ele avista o parente mais próximo, é ele quem chama, é ele quem convoca 10 dos anciãos para a conversa. Perceba, como um ato de redenção nesse livro, não começa com a pessoa necessitada. O movimento de redenção é um movimento que parte do resgatador. O movimento de redenção nesse livro é um movimento que parte do resgatador. Lembre-se, Ruth não tinha poder, Ruth não tinha recursos, não tinha autoridade para redimir a si mesma. A sua esperança estava inteiramente na ação graciosa de Boaz, portanto, é ele, é Boaz, é o resgatador quem trabalha ativamente para a redenção dela, para o resgate dela. E é isso que esses 2 versos nos apresentam de forma clara. Esse ensino, inclusive, está em perfeita harmonia com toda a mensagem das Escrituras, porque a Bíblia nos apresenta a salvação como uma obra iniciada pelo próprio Deus em favor de pecadores espiritualmente mortos. Pessoas que não têm poder em si mesmo para se resgatar, para resgatar a si mesmo, para redimir a si mesmo. E como pecadores mortos em delitos e pecados, nós não temos condições alguma de buscar naturalmente a Deus, nós não conseguimos produzir a nossa redenção, inclusive nós não cooperamos para o início da nossa salvação. Porque algumas pessoas vão pensar o seguinte: tudo bem, pastor, eu sei que eu não tenho condição alguma de redimir a mim mesmo. Uma redenção própria, uma autorredenção, eu não consigo fazer isso, mas alguns vão dizer: eu dou o primeiro passo e espero que Deus me arraste para perto dele. O grande ensino para nós, à luz de todo o enredo da Escritura, é o fato que não, querido, você não tem como dar o primeiro passo em direção a Deus e esperar que Ele te arraste para Ele mesmo. É o próprio Deus quem soberanamente toma a iniciativa de atrair você para Ele mesmo. Esse ensino na teologia é o que nós conhecemos como monergismo. Esse termo nos diz que a salvação, ela é um trabalho realizado exclusivamente pelo Deus Trino. O homem não tem participação alguma em sua redenção, em seu resgate, na sua salvação. Veja, Deus Pai nos elege soberanamente antes da fundação do mundo. Ele não nos pergunta absolutamente nada. Em seu amor, em sua graça, em sua misericórdia, Ele nos chama para si. Ele nos escolhe soberanamente. O Filho, Cristo Jesus, é aquele que vem ao nosso encontro e conquista a nossa redenção perfeitamente por meio da sua vida, por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. E o Espírito Santo é aquele que aplica eficazmente essa obra ao nosso coração, regenerando-nos e nos conduzindo à fé e ao arrependimento. Em nenhuma dessas etapas, em nenhum desses movimentos, há participação humana. O teólogo puritano Richard Sibbes disse certa vez: Deus sabe que nada temos por nós mesmos. Ouça, Deus sabe que nada temos por nós mesmos. Portanto, na aliança da graça, Ele não exige mais do que dá o que exige e aceita o que dá. Em outras palavras, Deus não apenas exige a salvação do pecador, Ele mesmo providencia tudo que é necessário para a salvação de um homem perdido. E aquilo que Ele mesmo providencia, Ele mesmo aceita como uma obra suficiente para salvar um povo para si. Ele exige arrependimento de nós, e é Ele quem nos dá arrependimento. Ele exige de nós fé, e é Ele quem nos dá a fé. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva do Senhor, é uma concessão da sua graça para mim e para você. Ele exige de nós santidade, é Ele quem opera a santidade em nós.
Portanto, Deus salva homens incapazes pela suficiência da sua própria graça, confirmando que do começo ao fim a redenção é uma obra dele somente. Tudo nasce, tudo emana da atuação soberana da graça divina em nosso favor. Boaz aqui, portanto, é um retrato do próprio Deus, aquele que toma a iniciativa, aquele que é intencional no trabalho da redenção. É isso que nós precisamos considerar. Portanto, assim como Ruth dependia inteiramente da ação de Boaz, nós dependemos inteiramente da ação redentora de Cristo. A nossa esperança não está na capacidade humana de subir até Deus, mas no fato glorioso de que Deus desceu até nós na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Boaz, portanto, toma a iniciativa. Deus toma a iniciativa no aspecto da redenção. Por isso que os reformadores cunharam aquela expressão só lhe deu glória, que, dentre outras coisas, nos diz que a glória é somente a Deus. Se nós não temos lugar nesse trabalho, que glória nós temos no aspecto da redenção, da salvação, da nossa própria salvação, do nosso resgate? Nenhuma. Nós entramos apenas com o pecado, com o coração sujo, perverso. Mas o Senhor que faz essa obra na nossa mente e no nosso coração. Em segundo lugar, nós vemos que Boaz, para além de ser intencional e proativo, tomar a iniciativa nesse trabalho da redenção, ele assume o custo pelo resgate. Nos versos 3 a 6 acontece um diálogo entre Boaz e o possível resgatador aqui, e a conversa inicia assim no verso 3. Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, Boaz disse ao resgatador, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Boaz inicia aqui a conversa, digamos, sem rodeios, indo diretamente ao ponto, ao âmago da questão, tanto é que na língua hebraica, o idioma original do nosso texto, isso é bem forte. A frase está arranjada mais ou menos assim: a parte da herança que pertencia a Elimeleque, nosso parente, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, está vendendo. Ele é cirúrgico. E qual o drama aqui em questão? À primeira vista, isso pode soar como uma simples transação imobiliária, uma negociação imobiliária, mas o que está em jogo aqui é muito mais profundo. Isso porque em Israel a terra não era vista apenas como patrimônio financeiro, ela era herança da aliança de Deus para com o seu povo. Assim como nós vimos em Ruth, capítulo 2, verso 3, a menção ao terreno de Elimeleque está ligada à maneira como Deus distribuiu a terra de Israel no tempo de Josué. Se você ler Josué do capítulo 13 ao capítulo 21, você vai ver como a divisão da terra é muito bem orquestrada e colocada pelo próprio Deus. Cada família dentro das tribos recebe a sua herança e aquela propriedade deveria permanecer com a família ao longo das gerações. Portanto, cada pedaço de terra, em última instância, representava a continuidade de uma família dentro do povo de Deus. Se a terra, as pessoas estão dentro do povo de Deus, dentro do território de Israel, na terra prometida. E o que é que acontece no caso aqui da família de Elimeleque e Noemi? Por conta da fome severa que assolou Belém, nós já sabemos isso, fruto do pecado do povo no tempo dos juízes, Elimeleque migrou para Moabe, mas diante do cenário apresentado em nosso texto, nós podemos entender que antes de migrar, Elimeleque tenha cedido temporariamente a terceiros o direito do usufruto da sua propriedade familiar para obter recursos, já que ele não poderia vendê-la definitivamente. Após a morte de Elimeleque, e depois de anos em Moabe, Noemi retorna a Belém. Agora ela é uma viúva pobre, idosa, sem marido, sem filhos, para sustentá-la, para resgatar aquela porção de terra para a sua própria família. A sua condição é de vulnerabilidade, por isso ela está ansiando, buscando por alguém que possa resgatar o direito de uso daquela terra pertencente à sua família.
Isso nos ajuda a entender um pouco mais da gravidade da situação de Elimeleque ao deixar Belém em direção a Moabe. Porque ele não estava apenas, veja, mudando de endereço, ele estava abandonando, ainda que temporariamente, a sua herança pactual em Israel. Pois bem, a questão aqui não é a venda definitiva da propriedade, como acontece em nossos dias. O verbo vender, em Ruth, capítulo 4, verso 3, deve ser entendido como a transferência temporária do direito de uso da terra até o ano do jubileu, que era o ano determinado por Deus, celebrado a cada 50 anos, quando as propriedades retornavam às famílias originais em Israel. Se não houvesse um resgatador para aquele momento na vida de Noemi, ela precisaria esperar alguns anos, e muito provavelmente ela estaria morta, para que essa terra voltasse para o nome da sua própria família, só que nesse contexto ela não tinha mais ninguém. Aquele que recebeu a terra temporariamente ficaria com ela para sempre. Então, na prática, o que era negociado não era a posse permanente, mas o direito de cultivá-la e colher frutos, preservando assim a herança familiar conforme as leis estabelecidas por Deus para Israel. E é nesse contexto que surge a figura do Goel, o resgatador da família. Deus havia instituído esse requisito, o requisito do resgatador, para que famílias empobrecidas não fossem apagadas de Israel, no caso da família de Noemi aqui. O papel do resgatador era agir em favor do parente necessitado, pagando o preço necessário para restaurar aquilo que havia sido perdido. Portanto, o que Boaz leva à praça da cidade não é apenas uma questão econômica, é uma questão de redenção. É uma questão de preservação daquela família, de misericórdia para com a família de Elimeleque. Ele busca restaurar não apenas a dignidade econômica da família, mas também a herança daquela família dentro do povo da aliança. Tudo isso é apresentado por Boaz ao outro homem, o resgatador mais próximo. Verso 4, resolvi informar-te disso e dizer-te, adquire-a na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgata, se não, dize-me, para que eu saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito, e depois de ti, só eu. Então ele disse, eu a resgatarei. Perceba a ligeireza. Lá em Mossoró nós costumamos dizer que ele foi mais ligeiro do que um coice de bacurim. Eu não é, Alex? Em Currais? Não, só em Mossoró. Então, algo restrito a Mossoró. Mais ligeiro que um coice de bacurim. Ele foi muito rápido. Apresentou a causa. Não, pode deixar, pode deixar. Não, resgatarei, pode deixar, fica tranquilo. Quem vai resgatar está aqui. O que é que aquele homem deve ter considerado diante da proposta de Boaz? Perceba a lógica aqui. Noemi era uma mulher idosa, certo? O seu esposo faleceu. Seus 2 filhos homens faleceram também. Por ser idosa, ela não tinha como ter mais filhos. Logo, não haveria herdeiro de Elimeleque para crescer e retomar a terra para a sua própria família. Aquele homem tinha diante de si uma excelente oportunidade para aumentar suas propriedades por um custo relativamente baixo. Ele vê nisso uma oportunidade de lucro. Eu vou resgatar aqui, quando Noemi daqui a alguns anos falecer, isso aqui é meu. Isso aqui passa a ser da minha família. E é nesse momento que a história está tomando um rumo completamente dramático. Até que Boaz usa uma carta especial. Ele tira uma carta da manga e coloca essa carta em cima da mesa. Imagine, nós não sabemos se Ruth estava naquele momento presenciando aquela negociação, aquela transação. Mas quando o outro falou, eu a resgatarei, se ela estava presente, acho que ela sentiu um frio no coração. Não era isso que eu queria. O verso 5 nos apresenta a carta que Boaz usa.
Porém, Boaz disse: no dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth, a Moabita. Ele faz questão de dizer Ruth, a Moabita. Essa expressão já não estava mais no livro, era Ruth, a tua serva. Ela volta, e volta na boca de Boaz, Ruth, a Moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança. Então o resgatador disse: pensando bem, eu não poderei resgatá-la. E por quê? Para que não prejudique a minha propriedade, a minha herança. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque eu não posso fazê-lo. Boaz é um estrategista? Me parece que sim. A pergunta que eu me fiz e me debrucei sobre ela durante essa semana, preparando esse sermão: por que Boaz ele apresenta esse acordo em duas etapas? Por que ele não foi direto na questão: olha, Noemi voltou, tem a terra de Elimeleque que faleceu, mas tem uma Moabita, viu, no meio, se você estiver pensando em resgatar, você vai ter que... Não, ele apresenta as coisas, não mentiu, mas apresentou. Depois ele vem com outra cartinha: olha, mas tem a Ruth, a Moabita. Por que ele deixou para o segundo momento o fato de que o homem deveria casar-se com Ruth ao tomar as propriedades de Elimeleque e Noemi? Nós não sabemos ao certo por que ele fez isso em duas etapas. O texto não nos comunica essa real intenção, mas o que fica claro para nós é o fato de que o homem demonstrou que as suas motivações eram motivações egocêntricas. Ele não pensou na sua família, em Noemi, em Elimeleque, o seu parente mais próximo. Ele pensou nele mesmo. Ele alega que isso prejudicaria a sua própria propriedade, ou talvez na sua versão, a minha própria herança, porque o filho que ele tivesse com Ruth herdaria as terras e não a sua própria linhagem. Ou seja, ele estava disposto a resgatar apenas se houvesse uma vantagem para ele. Uma vantagem terrena. Um fato interessante nessa narrativa é que o nome desse homem não é revelado, já percebeu? Quantas versões bíblicas aparecem Boaz chamando esse homem de fulano ou amigo? Isso acontece no texto. A sua versão é Ara? NVI? Ara. Ô fulano! É assim que Boaz chama esse resgatador mais próximo, enquanto ele está sentado na porta da cidade. Ô fulano, senta aqui. E você deve se lembrar que eu falei em um dos sermões que os nomes são importantes em todo o livro de Ruth. Os nomes são importantes. Ruth significa amizade, uma amiga leal. E ela é aquela amiga leal mesmo que está ao lado de Noemi. Ofa significa o quê? Pescoço, nuca. E ela virou as costas para Noemi, voltando para Moabe. Os nomes têm significado, revelam a personalidade dos personagens. Claro, não precisamos ficar apegados aos nomes. Mas no caso desse homem, o nome dele não é registrado aqui. Quando Boaz o chama, é claro que Boaz sabe o nome dele, mas o que está registrado é fulano ou amigo. E perceba, queridos, nós estamos lidando com um texto que é inspirado por Deus. Todas as informações nesse livro, pelo autor, registradas, foram direcionadas pelo próprio Espírito Santo. Isso faz com que Ruth seja bem diferente de um texto escrito por Victor Hugo, Machado de Assis, Shakespeare, Tolstói, qualquer outro nome da literatura mundial, não se equipara ao autor primário desse texto, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Deus é o autor primário dela. Ele é o autor primário da Escritura. Então, o que é que nós estamos considerando? Colocando isso diante dos irmãos, há uma ocultação proposital por parte divina em relação ao nome desse homem. O autor omite essa informação, já que ele tentou proteger seu nome, a sua herança, mas nem sequer sabemos o seu nome.
Não sabemos de que família ele era, ou melhor dizendo, o que foi feito da sua família. A redenção exigia compromisso nesse contexto, sacrifício nesse contexto, um custo pessoal. O senhor fulano não pagou o preço para a redenção de Ruth. Seu nome não está registrado, não permanece nos anais da história, mas o de Boaz sim. Boaz nos mostra, portanto, que o amor segundo a Bíblia não é um amor conveniente, ele sempre é sacrificial. Lembre-se de Jesus. Jesus não recuou diante do custo da nossa redenção. Ele pagou um alto preço para que eu e você fôssemos resgatados. Ele não pensou em si, mas ele pensou em nós. No jardim do sofrimento, no Getsemane, ele coloca-se diante do Senhor em oração e ali gotas de sangue caem dele. O peso do pecado está sobre os seus ombros e toda a humanidade. Mas ele vai dizer, Senhor, que não sou Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. A tua vontade deve prevalecer. Portanto, ele não pensa em si, mas ele pensa em nós. Queridos, infelizmente, considerando essa realidade que o nosso Redentor fez por nós, ainda hoje há muitos que querem segui-lo apenas para beber dos benefícios de Cristo, mas sem ter nenhum tipo de compromisso com Ele. São os cristãos, digamos assim, nominais, o que muitos chamam, que eu nem gosto desse termo, cristãos nominais, aqueles que são cristãos apenas no nome, dizem, mas na prática não é bem assim. Muitos dizem que amam a Cristo, mas esse amor não se mostra, não se traduz em sacrifício diário. O amor verdadeiro é sacrificial. O amor que a Escritura nos apresenta não leva em consideração os seus próprios interesses. Muitos querem perdão, muitos querem paz, muitos querem provisão, querem vida eterna, mas sem renúncia, sem obediência e sem discipulado. Muitos dizem, eu amo a Deus, eu amo a Cristo, mas esse amor não é um amor sacrificial, é um amor conveniente. Aquele que o ama, obedece aos seus mandamentos. E muitos têm obedecido aos mandamentos da palavra de Deus, apenas quando aquilo pode trazer-lhe algum tipo de benefício. Muitos desejam a coroa da glória, mas não estão dispostos a carregar diariamente a sua cruz. Muitos querem o Salvador, mas não querem submeter-se ao seu senhorio, ou seja, não estão dispostos a assumir o custo de seguir a Jesus. Esses são comparados ao senhor fulano de tal do nosso texto, que perdeu a oportunidade de participar do que Deus estava fazendo na história. O meu encorajamento para você, querido irmão, amigo, é: se você segue a Cristo considerando os seus próprios interesses, reveja essa questão. Se você é de fato um cristão, pare, pense, medite nesse aspecto, porque seguir a Cristo verdadeiramente custa a nossa própria vida, custa as nossas próprias coisas. Há muitos crentes que o maior sacrifício que ele faz por Cristo Jesus é vir na igreja no domingo. Há muitos crentes que o maior sacrifício, a maior prova de amor que a pessoa faz, demonstra para o seu Deus, para o seu Redentor, para o seu resgatador, é vir ao culto no dia de domingo. É acordar cedo. É pedir um Uber na chuva. É molhar os cabelos. Nós precisamos considerar, nós amamos a Cristo? Se nós amamos a Cristo, esse amor ele exige sacrifícios diários. Nossos interesses não podem estar em voga, mas os interesses de Cristo.
do nosso real e supremo resgatador. Boaz assume publicamente o compromisso de comprar as terras e casar-se com Ruth, agindo por amor a Deus e a ela, independentemente do custo financeiro, social. E assim como Boaz, Jesus não se preocupou se estava colocando em risco a própria herança. Antes, ele nos incluiu nessa herança, a fim de que participássemos dela, como Paulo vai escrever aos Efésios. O terceiro movimento do nosso texto nos mostra que Boaz ele garante publicamente a redenção. Para selar o resgate, o autor insere uma nota cultural aqui na narrativa para explicar o que aconteceu naquele momento, no verso 7. Antigamente em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate ou a transferência de propriedade, o homem tirava sua sandália e a entregava ao outro. Isso servia como testemunho dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz, adquire-a para ti, ele tirou a sandália. Um comentarista bíblico afirma que selar um acordo legal trocando as sandálias na frente dos anciãos seria algo muito parecido com o nosso uso de cartórios para ratificar um documento oficial. Então, é como se você tivesse na sua casa uma prateleira ali cheia de sandálias. Essa daqui foi do apartamento que eu comprei lá na Lime Silva. Essa sandália aqui foi quando eu comprei o carro. Essa sandália aqui, você vai mostrando as sandálias. Nesse caso, a transferência da sandália, nós entendemos que o processo judicial, oficial, legal, ele foi concluído. Essa prática precisa ser explicada porque o público inicial, a audiência primária do livro de Ruth, não realiza mais essa prática ou não a conhece. E nesse momento, Boaz toma novamente a palavra e diz assim, verso 9, ele diz aos anciãos e a todo o povo, hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo que pertenceu a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também de que adquiri o direito de ter como esposa a Moabita Ruth, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido na sua herança e para que o nome dele não desapareça da sua família e da porta da cidade. Hoje sois testemunhas disso. Com essa declaração, Boaz acrescenta uma segunda forma de atestação para acompanhar a passagem da sandália que agora ele tem em mãos. Se no futuro suas reivindicações aos direitos da terra de Elimeleque ou sua reivindicação a Ruth forem questionadas, ele não somente poderá exibir a sandália do fulano, como também apelará a essa multidão aqui de testemunhas que observavam obter esse direito por meio de um processo legal. Boaz, de forma pública, atende o pedido de Ruth, feito no capítulo 3, verso 9. Ele estendeu suas asas sobre ela a fim de salvá-la. O pedido feito por ela a Boaz no privado ganha agora uma resposta pública. Ele casa-se com ela, ele toma Ruth como a sua esposa de modo definitivo, na frente daquelas testemunhas e sem volta. Todo esse movimento nos mostra que, mais uma vez, Boaz está agindo com integridade, priorizando a coisa certa de acordo com a lei de Deus, em vez de agir por impulso emocional. Seu amor por Ruth não era um sentimento superficial ou precipitado, mas era um amor disposto a assumir responsabilidades. E quem ama, assume responsabilidades. Veja, ele não pensou em si, mas ele assumiu os custos de receber Ruth como a sua esposa. Boaz não se importou na vergonha social de casar-se com uma moabita, porque a própria resposta dele, se dirigindo aos anciãos e a todo o povo, diz, olha, eu também estou tomando Ruth, a moabita, como minha mulher. Ele não se importou em dividir as suas propriedades como seu senhor fulano de tal. Ele não recuou diante da responsabilidade de cuidar de Noemi, mãe do falecido esposo de Ruth. Já parou para pensar nisso? Que vinha a sogra de Ruth, que era mãe do primeiro marido dela, vinha no bojo, vinha na sacola também. Sogras são uma bênção. Sogras são uma bênção. Mas Malom estava tomando para si uma sogra que não era sua. Era sogra de Ruth. Isso parece algo bobo, mas
É um detalhe a mais dentro da narrativa. Ele abraçou o curso da redenção para que Ruth também fosse acolhida no povo da aliança. E, queridos, tudo isso aponta para uma realidade espiritual muito maior. Porque a situação de Ruth e Noemi ilustra a condição desesperadora da humanidade diante de Deus, sem recursos, sem mérito, sem esperança em si mesma e totalmente dependente de que um Redentor intervenha para salvá-la. Nós precisávamos que alguém estendesse suas asas sobre nós, alguém que também satisfizesse o aspecto legal da nossa redenção, porque o nosso problema diante de Deus também é um problema jurídico. Nós pecamos contra um Deus santo, e nós agora somos o quê? Réus diante do seu tribunal. O que é que testifica contra nós? A lei de Deus. Nós caímos em toda ela. Pense você diante de um justo juiz. A lei é lida, tum, 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 e você cai em todas elas. Artigo tal, caí. Artigo tal, também. Artigo tal, idem. Existe uma dívida real, uma condenação legítima e uma sentença justa por conta dos nossos pecados. Por isso, a nossa redenção exigia mais do que compaixão, exigia a satisfação da justiça divina. Era necessário que alguém assumisse legalmente a nossa causa, pagasse a nossa dívida e cumprisse perfeitamente aquilo que nós jamais conseguiríamos cumprir. E foi exatamente isso que Cristo fez. Assim como Boaz entrou na porta da cidade para tratar publicamente das exigências legais da redenção de Ruth, Cristo veio ao mundo para cumprir todas as exigências da justiça divina em favor do seu povo. O apóstolo Paulo nos lembra disso usando a linguagem jurídica em Romanos capítulo 3, versos 24 a 26, quando ele diz assim: justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, na cruz Jesus não apenas demonstrou o seu amor, ele satisfez a justiça de Deus, ele tomou sobre si a condenação que era nossa, pagou integralmente a dívida do pecado com o seu próprio sangue e garantiu legalmente a nossa reconciliação com o Pai. Por isso, a nossa salvação em Cristo não é incerta. Não é uma mera possibilidade. Cristo não entregou-se para ser uma possibilidade, para que você e eu pudéssemos ser salvos. Não. Ela foi tomada, adquirida de modo definitivo, papel passado, legalmente. E a cruz foi esse ato público pelo qual Cristo assegurou eternamente a redenção do seu povo. Paulo também descreve isso em Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 13. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Na cruz, Cristo assumiu publicamente o curso da nossa redenção. Ele tomou sobre si a nossa dívida, suportou a nossa vergonha, venceu os nossos inimigos, e todos aqueles que se refugiam debaixo das suas asas são recebidos não como estrangeiros, mas como membros da sua família, membros da família da aliança, membros da família de Deus. Mas o texto ele nos mostra um outro movimento, que é a reação do povo com a notícia do casamento de Boaz e Ruth. E esse movimento é um movimento de alegria, é um movimento de esperança. Nós vemos isso
Dos versos 11 e 12, a redenção produz esperança. E todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram: somos testemunhas. Eles confirmaram: somos testemunhas que o Senhor faça com essa mulher que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém, e com os descendentes que o Senhor te der dessa moça, que tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Eles disseram: somos testemunhas disso que aconteceu. Ou seja, eles colocaram um selo de aprovação. E a partir daqui, algumas bênçãos são proferidas para o casal. Quando alguém casa-se, nós sempre temos os melhores votos para aquele casal, e todo o povo entregou os seus melhores votos também para eles. Algumas bênçãos. A primeira delas está no verso 11. Eles conectam Ruth às matriarcas de Israel. Veja o texto: que o Senhor faça com essa mulher que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Leia, ou Lia, dependendo da sua versão, que juntas edificaram a casa de Israel. Quem foram essas mulheres? Raquel e Lia foram as duas esposas de Jacó, que depois recebeu o nome de Israel. Elas são consideradas as matriarcas da nação israelita, porque juntamente com as suas servas Bila e Zilpa deram origem às 12 tribos de Israel. Os anciãos estão dizendo, em essência, portanto, que Ruth seja usada por Deus para edificar uma descendência poderosa e abençoada em Israel, assim como Raquel e Lia foram essas grandes matriarcas, essas mulheres. A segunda bênção também está no verso 11. Essa é uma bênção para Boaz. Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. Torna-te famoso em Efrata e poderoso em Belém. De fato, Boaz tornou-se famoso não apenas em Belém, mas em todo Israel, e isso não apenas por causa dos acontecimentos narrados aqui no livro de Ruth. Mais adiante na história bíblica, o nome Boaz, que significa força, ou nele há vigor, nele há força, seria dado a uma das grandes colunas posicionadas no pórtico do templo de Salomão. Você viu isso em 1 Reis, capítulo 7, verso 21. Duas grandes colunas. Uma chamava-se Jaquim, que significa ele estabelecerá, e você tem a outra coluna de nome Boaz, que significa nele há vigor. Juntas, elas comunicavam uma verdade profunda: é o próprio Deus quem estabelece e sustenta o seu povo. Essas colunas estavam na entrada do templo e demonstravam estabilidade, firmeza, permanência da aliança divina. O templo permanecia de pé não pela força humana, mas porque Deus sustentava a sua habitação no meio deles. Isso tem tudo a ver com o texto do livro de Ruth. O fato de que o próprio Deus está guiando e sustentando a história do seu povo e preservando a sua aliança. Além disso, há um texto em Apocalipse que deixa essa realidade ainda mais bela. Em Apocalipse capítulo 3, verso 12, ao escrever à igreja em Filadélfia, Jesus Cristo faz uma promessa gloriosa. Olha o que ele diz: farei do vencedor. O vencedor é todo aquele que preserva na fé em Cristo. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Isso se arranja muito bem com a progressão da revelação bíblica aqui. Em Ruth, Boaz participa da edificação da casa de Israel. Era o desejo do povo que Ruth se conectasse a Raquel, a Lia. Em 1 Reis, lemos que Boaz dá nome à coluna do templo. O desejo deles era que Deus faça o nome conhecido, famoso. E em 1 Reis, Boaz dá nome à coluna do templo. Em Apocalipse, os próprios redimidos tornam-se colunas no templo eterno de Deus. Ou seja, aquilo que era símbolo no Antigo Testamento torna-se realidade consumada em Cristo. Os redimidos são estabelecidos permanentemente na presença de Deus, nunca mais sairão dali, nunca mais serão estrangeiros, rejeitados ou abalados. E o próprio contexto da carta a Filadélfia aponta para essa herança messiânica e davídica, porque Cristo se apresenta naquela carta
como aquele que possui a chave de Davi. Portanto, aqueles que pertencem a Cristo tornam-se participantes do reino davídico, que se cumpre plenamente nele. O vencedor é, portanto, um cidadão do reino de Deus. Perceba, portanto, que imagem maravilhosa de graça em todo o quadro aqui. Ruth, uma estrangeira moabita, foi recebida na casa de Boaz, e agora em Cristo, pecadores indignos são recebidos na própria casa de Deus, não como visitantes temporários, mas como colunas permanentes do seu templo eterno dentro do seu reino. Isso para nós é extremamente importante, porque em um mundo de instabilidade, de medo, de segurança, a geopolítica todo dia muda um aspecto ou outro, nós consideramos, à luz de todo esse ensino, que a nossa esperança não está em nossa força, naquilo que nós produzimos, em um homem qualquer, mas em Cristo Jesus, o nosso Supremo Redentor. Ele nos coloca como colunas vivas diante dele, de onde nós não podemos sair. Não aspecto temporário, hoje, amanhã não, incerto, não, definitivo. Assim como foi a nossa redenção. A nossa redenção é legal, é jurídica diante de um Deus santo, 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 e ela é definitiva. Ela é de papel passado. A dívida foi paga e foi colocada na cruz do Calvário. Está pago, está selado. Além disso, pensando em Boaz ter o seu nome conhecido, a genealogia do Evangelho de Mateus, nós observamos que Salmão gerou Boaz, Boaz através de Raabe gerou Obed, Salmão gerou Boaz através de Raabe, Boaz gerou Obed por Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Boaz, portanto, está na linhagem messiânica, ele nos aponta para o Messias. Então, essa grande oração, esse grande voto de bênção se cumpre na vida de Boaz e também na vida de Ruth. O seu nome é um nome conhecido. A terceira bênção está no verso 12. Que os filhos, e eu leio aqui em outra versão, que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. As testemunhas aqui pedem que a casa de Boaz se torne como a cara de Pérez, ou Pérez, filho de Tamar e Judá. Essa referência está conectando a história de Ruth diretamente à história de Gênesis, capítulo 38, que é uma outra narrativa marcada pelo resgate do levirato e pela preservação da descendência familiar. Faça esse exercício. Não vá dormir hoje sem abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 38, e ver o drama dessa narrativa. O que é que nós temos ali? Primeiro, Gênesis 38 está no contexto da história de José, mas ali há um hiato, há um parênteses, onde ele vai descrever a história de Judá. O texto interrompe a narrativa de José para isso, para mostrar a decadência moral da família de Judá. Judá, filho de Jacó, afaste-se dos seus irmãos, casa-se com uma mulher cananeia, teve 3 filhos, Onã e Selá. Tamar foi dada em casamento a o primogênito. Porém, era perverso diante do Senhor, Deus foi lá, ceifou a sua vida. Conforme o registro aqui do levirato, o irmão mais próximo deveria tomar Tamar como sua esposa para dar descendência ao seu marido. Isso, eles se casam, mas não geram uma descendência por perversidade de Onã. Você vai ver o que aconteceu à luz de Gênesis, capítulo 38. Por ser perverso e pensar apenas em si e não no seu irmão, Deus também ceifa a vida. Agora, restava um terceiro filho, Selá. Judá prometeu a Tamar que iria entregá-lo quando ele crescesse, mas ele não cumpre a sua palavra, provavelmente porque temia perder também o seu último filho. Tamar agora sozinha, viúva de 2 homens, de 2 maridos, ela tem uma ideia desesperadora. Ela se veste como uma prostituta. Ela sabe que Judá iria para um outro lugar, se coloca à beira do caminho, cobre o seu rosto. Judá passa, vê aquela mulher de rosto coberto, deita-se com ela, e ela diz assim: o que é que você pode me dar em troca? Não, vou mandar um cabrito. Não, cabrito não, eu quero um item pessoal seu.
Ele dá o cajado, mais alguma coisa, ela pega para si e sai. Depois, ele pede para um seu servo entregar um cabrito para ela na beira do caminho. As prostitutas culturais que chamam sempre ficavam no mesmo lugar, mas não encontra. Pergunta para as pessoas, cadê aquela prostituta que sempre fica aqui? Não, aqui não tem nenhuma. E ele ignora. Meses depois, chega aos seus ouvidos, que não há como esconder uma gravidez, o fato de que Tamar está grávida. Nossa, Judá fica maluco. Tira ela da cidade e queima ela viva agora. Como é que ela faz um negócio desse? E quando ele está saindo, ela envia por outra pessoa os itens pessoais. E ele reconhece o seguinte: ela é mais justa do que eu. É isso que ele diz. Porque eu falei para ela que faria uma coisa e não fiz. Eu entregaria o meu filho, Selá, e não o fiz. E ele percebe então que aquele filho é dele mesmo. Aquele filho é de Judá. E quem é aquele menino? É o Pérez ou o Pérez. Tamar deu à luz a gêmeos, Pérez e Zerá. Pérez se tornaria ancestral direto da linhagem messiânica, aparecendo posteriormente na genealogia de Davi e de Jesus em Mateus, capítulo 1. Resumindo, qual o ponto aqui? O ponto principal dessa comparação não está na forma como Tamar concebeu, nem uma equivalência moral entre as histórias de Ruth e Tamar, porque Tamar agiu em meio a um contexto de pecado, engano e falha masculina, assim é verdade. Já Boaz e Ruth são apresentados como modelos de fidelidade, pureza e recebe pactual, amor pactual. Ainda assim, Deus transformou a situação caótica de Tamar em bênção, fazendo de Pérez o importante ancestral da tribo de Judá e do próprio clã de Boaz. Portanto, a oração das testemunhas comunica, em outras palavras, que se o Senhor trouxe grande fruto de uma história marcada pelo pecado e fraqueza, a história de Tamar e Judá, quanto mais poderia abençoar a união santa e fiel de Boaz e Ruth. Esse é o ponto. Esse é o ponto. De alguma maneira, nesse contexto, a união de Boaz e Ruth é vista como uma pequena prévia da promessa feita a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. A inclusão de uma moabita no povo de Deus antecipa a expansão do evangelho a todas as nações. Todo esse fato também nos lembra que quando Deus redime, ele não apenas resolve crises, ele constrói futuros. Nós temos esperança, assim como aquele povo nutriu esperança nesse aspecto. Diante disso, eu quero considerar com os irmãos que Ruth capítulo 4 não é apenas o final feliz de uma história de amor. Esse capítulo nos mostra que a redenção ela tem um custo, e mais do que isso, nos mostra como toda essa história aponta para Cristo Jesus. Nós já sabemos, Boaz aparece aqui como um tipo de Cristo, uma figura de Cristo, assim como ele era o parente resgatador, levantado para restaurar a vida de Noemi e resgatar Ruth, Jesus tornou-se homem para resgatar pecadores. Ele entrou na nossa história para trazermos de volta aquilo que estava perdido. Ela era estrangeira, Ruth, sem esperança, não tinha direitos, sem futuro, não tinha como salvar a si mesma, mas Boaz a acolheu, assumiu sua causa, recebeu como sua esposa, e é exatamente isso que Cristo fez conosco. Nós estávamos longe de Deus, separados por causa do pecado, mas Jesus veio ao nosso encontro para nos trazer para perto e fazer de nós o seu povo. Ele não considerou a vergonha que seria morrer na cruz, de se misturar com o povo pecador para manchar o seu nome, mas ele foi até as últimas consequências para nos comprar para Deus Pai. Amém? A redenção ela tem um custo. Algumas aplicações e com elas eu finalizo a minha fala nessa manhã. Primeiro, descanse no nome do Redentor. Descanse no nome do Redentor. Como o senhor fulano do nosso texto, nós vivemos em uma geração obcecada por construir o próprio nome em busca de reconhecimento, e muitos crentes têm embarcado nessa também. Muitos estão preocupados consigo em conquistar recursos, títulos, para que todos vejam que o seu nome está no lugar mais alto, e vivem assim querendo encontrar a sua identidade, achar a sua identidade. Mas a identidade do cristão não é conquistada por ele mesmo, ela é atribuída por Cristo.
Nós herdamos o nome de Cristo. E é no nome do nosso Senhor que nós devemos descansar. Somente nele nosso nome permanece para sempre. Somente nele encontramos identidade, segurança e herança eterna. Por isso, o Evangelho nos chama a algo muito maior, a abandonar a tentativa desesperada de nos justificar e nos esconder em outros lugares. Mas devemos nos esconder e nos achar única e exclusivamente em Cristo, no nosso verdadeiro Redentor. Porque no final das contas, de que adianta ganhar reconhecimento aqui e perder a eternidade? O que sustenta a sua identidade quando os aplausos acabam? Quem é você quando ninguém está olhando? O seu coração descansa mais no nome de Cristo ou na opinião das pessoas? O que mais ocupa seus pensamentos, a glória de Deus ou a preservação da sua própria imagem? Você estaria disposto a perder reputação, recursos, por conta da glória de Deus? Se tudo aquilo que você construiu desaparecesse hoje, títulos, recursos, reputação, ainda existiria alegria em Cristo Jesus da sua parte? Você está vivendo para tornar o nome de Jesus grande ou para tornar o seu próprio nome inesquecível? Como você tem andado? Descanse. Descanse na identidade que você recebe de Cristo. Descanse no nome do seu Redentor. Esse nome não é alcançado pela nossa força, mas é atribuído pelo próprio Deus. Portanto, descanse no nome do Redentor. Segundo lugar, comprometa-se com o povo de Deus. Comprometa-se com o povo de Deus. Ruth, capítulo 4, nos mostra que Deus constrói sua obra através de relacionamentos de aliança, de compromisso, de fidelidade. Isso é notório nesse livro. Nada nesse capítulo e no livro acontece de forma isolada. Existe, sim, responsabilidade assumida publicamente, cuidado mútuo e pessoas dispostas a carregar o peso umas das outras. Ruth, o peso de Noemi. Boaz, o peso de Ruth e Noemi. Isso acontece nesse livro. Pessoas comprometidas umas com as outras. Boaz assume essas responsabilidades ao passo que fulano não. Isso confronta profundamente a maneira como muitos enxergam ainda hoje o povo da nova aliança, que é a igreja. Vivemos em uma geração consumista que trata a igreja como quem escolhe um serviço. O que é que essa igreja pode me oferecer, por exemplo? O que é que essas pessoas podem me oferecer? Será que essas pessoas podem, de alguma maneira, atender às minhas expectativas? Mas a igreja nunca foi uma vitrine, um shopping. A igreja é uma família de pecadores redimidos pela graça. Aqui é um lugar onde as pessoas falham, onde as pessoas decepcionam e ainda assim permanecem juntas por causa do Evangelho. Porque há responsabilidade mútua, há compromisso mútuo, há um pacto que nos liga uns aos outros e a Cristo Jesus. Portanto, em vez de apenas procurar uma comunidade idealizada, receba a igreja que Deus lhe colocou como um presente da graça. Ame o seu povo. Sirva as pessoas reais. Suporte as fraquezas uns dos outros. Ruth suportou a fraqueza de Noemi com lealdade, com compromisso, com responsabilidade. Boaz suportou a fraqueza de Ruth, sendo uma moabita. Caminhe a aliança. Assuma o custo. Participe daquilo que Deus está fazendo e edificando no meio do seu povo. E nessa manhã considere se você está apenas frequentando a igreja ou realmente comprometido com o povo de Deus. Aqui é um lugar apenas para você estar, porque você gosta das pessoas, você gosta da cadeira, dos bancos, você gosta do ar-condicionado, você gosta do clima, você gosta da palavra. Por que você está aqui? Por que você faz parte, está conectado a uma igreja local? Eu espero que a sua resposta seja: eu estou porque eu quero estar comprometido com o povo de Deus. Eu quero ser participante daquilo que Deus está fazendo no mundo, por meio da sua igreja. Em terceiro lugar e último, a redenção ela é oferecida hoje. Responda.
A redenção é oferecida hoje. Responda. A pergunta central do texto não é apenas quem é o Redentor, se é fulano ou é Boaz, mas também você já se refugiou nele, no seu resgatador, no Redentor, porque é possível conhecer a história de Boaz e ainda assim não conhecer o verdadeiro Redentor para quem Boaz aponta. É possível frequentar cultos, ouvir sermões, admirar Jesus à distância e mesmo assim continuar espiritualmente perdido. Ruth não permaneceu em Moabe, veja, tentando resolver sua vida sozinha, ela deixou para trás seus antigos caminhos e se colocou debaixo das asas de Boaz. Ela confiou que ali havia segurança, provisão e redenção, e é exatamente isso que o Evangelho exige de nós. A salvação não é apenas uma mera informação sobre Jesus, mas é refúgio em Jesus. Ele é a nossa rocha eterna, o nosso lugar seguro. Ele é o lugar onde nós abandonamos a autossuficiência. Ele é o lugar onde nosso orgulho não tem lugar. É parar de confiar na própria moralidade, naquilo que você produz, na sua religiosidade, no seu esforço pessoal. É reconhecer, eu não consigo resgatar a mim mesmo. Talvez você tenha passado a sua vida inteira tentando construir seu próprio nome, sua própria justiça e a sua própria segurança. Mas Ruth capítulo 4 nos lembra que redenção verdadeira sempre custa algo. Mas a boa notícia do Evangelho é que o preço já foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Ele fez pelos pecadores o que os pecadores jamais poderiam fazer por si mesmos. Ele assumiu a nossa dívida, tomou o nosso lugar e abriu o caminho para que estrangeiros fossem recebidos na família de Deus. E perceba a beleza da história que, mais uma vez, Deus escolheu justamente uma moabita, alguém improvável, desprezada, para fazer parte da linhagem do Messias. E isso significa que ninguém está longe demais da graça de Deus. Nenhum passado é poderoso demais para impedir a redenção em Cristo Jesus. O que está em voga não é o que você fez, mas é o que você encontra em Cristo Jesus, o Supremo Resgatador. Hoje, o convite do Evangelho continua aberto. Abandone seus falsos refúgios e corra para Cristo pela fé, porque existe redenção suficiente em Jesus para pessoas como eu e como você. A minha oração é que, se você ainda não se refugiou em Cristo, que você tenha condições de fazê-lo. Que o Espírito Santo possa agir em você, te dando plena capacidade e discernimento para que você coloque a sua fé em Jesus e arrependa-se dos seus pecados. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua palavra que é viva e eficaz e suplicamos que o Senhor continue aplicando essa realidade na nossa mente e no nosso coração. Nós te louvamos por Cristo Jesus, o nosso real resgatador, nosso supremo resgatador. Senhor, muito obrigado por isso. Muito obrigado porque o Senhor fez algo que nós jamais poderíamos fazer. Muito obrigado porque o Senhor tomou a iniciativa, porque o Senhor foi intencional. Muito obrigado porque o Senhor assumiu todos os custos da nossa redenção. E por isso, nós não precisamos construir um nome para nós mesmos. Nós encontramos um nome, uma identidade perfeita na pessoa bendita do teu Filho. Muito obrigado por isso. Muito obrigado porque fomos anexados à tua família, incluídos na tua família, somos parte da tua família. Senhor, que privilégio é fazermos parte da família do Senhor. Eu peço ao Senhor humildemente que, juntamente com os meus irmãos, possamos viver na tua família, enquanto igreja local, os mandamentos de mutualidade, assumindo os custos desse relacionamento, que possamos viver uns com os outros em amor e um amor sacrificial, não apenas um amor conveniente. Tem misericórdia de nós, por todas as vezes que colocamos nossos próprios interesses acima dos interesses do outro. Que a realidade que Cristo fez por nós espraie na nossa vida para o nosso bem, para a alegria do teu povo e para a glória do teu santo nome. É assim que nós oramos, Pai, em no nome de Jesus, o nosso resgatador. Amém e amém.